Você vai conhecer agora um exame que detecta lesões musculares de forma rápida e eficaz, a termografia. Um aparelho simples que emite raio infravermelho e dá a indicação exata de onde está o problema. Dr. José Góes, fisioterapeuta, já está aqui ao meu lado e hoje ele vai apresentar para a gente esse aparelho. Parece ser um aparelho bem simples, mas tem ajudado bastante na área da traumato-ortopedia e também no diagnóstico da dor. Não é isso, doutor? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem. Bom, esse aparelho é um aparelho que ele ajuda bastante no diagnóstico da dor e nas lesões traumato-ortopédicas, porque ele consegue captar a radiação infravermelha que o paciente está emitindo e converter essa radiação em temperatura. É um termógrafo. Aqui, o nome correto é esse, é um termógrafo. Isso, o nome correto é um termógrafo. E é simples, é só apontar lá para a direção da área que vocês querem investigar. E aí, como é que vocês sabem que há alguma lesão? Então, esse aparelho ele capta a radiação infravermelha, ele transforma em imagens térmicas, chamadas termogramas. Então, de acordo com a clínica, com o histórico do paciente, com o histórico da lesão, é que a gente vai poder linkar e ver se é um problema articular, ou se é uma tendinite, ou se tem uma característica de uma lesão ligamentar ou vascular. Então, ele norteia. Então, ele não fecha o diagnóstico, mas com a clínica, tá certo? A gente consegue, de forma bastante precisa, chegar ao diagnóstico da lesão. Vamos então agora ver alguns casos que foram identificados pelo termógrafo. O primeiro é o de entorse de tornozelo, tá? Em que a gente observa que o tornozelo esquerdo ele está com uma temperatura bastante maior do que o do tornozelo direito. Então aqui a gente pode fazer um mapeamento através de pontos. Então cada pontinho desse aqui, ó, ele me mostra a temperatura, onde eu posso comparar com o lado contralateral. Posso fazer essa medição também através de quadrados, tá? Aqui é um outro caso que é uma canelite, que é uma irritação dessa parte medial da tíbia, muito comum em atletas de corrida. Então essa daqui já foi pós o tratamento e que foi observado uma diminuição substancial da temperatura porque a gente conseguiu reduzir mais o processo inflamatório. Aqui a gente tem uma pubalgia, que é uma irritação do pubis, onde a gente observa essa região aqui bastante irritada e logo após o tratamento a gente teve uma melhora aqui, ó, no quadro inflamatório com a diminuição de temperatura. Aqui a gente já tem um caso de vasculite, então temos uma atividade muito atípica dos vasos, observa que há um aumento de temperatura de forma bem específica, em regiões bem delimitadas. Aqui aparentemente, olhando a perna da paciente, a gente não consegue observar nenhuma alteração, mas ao fazer uma imagem termográfica, então a temperatura ela se mostra bastante alterada. Aqui a gente tem um ponto que é um ponto SP1 e aqui um ponto SP2. A diferença de temperatura do 1 para o 2 deu 2,9 graus Celsius. Então é uma diferença de temperatura muito grande. Aqui nesse outro caso já se caracteriza como uma tendinite da pata de ganso, que é um conjunto de tendão que tem nessa região medial do joelho. Então esse atleta aqui é um atleta de futsal que começou a sentir dor nos dois joelhos. A gente observa que dá para ver até as veias que está formando o processo inflamatório, tanto de um lado como do outro, muito embora o lado mais acometido é esse lado aqui esquerdo. Aqui é uma tendinite do tibial anterior, que é um tendão que passa nessa região anterior aqui, ó, dos dois tornozelos, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Interessante, né, doutor? Como fica avermelhada essa região
da lesão e a partir daí vocês estabelecem o tratamento. Isso, a partir daí a gente consegue de forma precisa saber exatamente a região que está mais alterada para fazer um tratamento mais direcionado. Por ser um raio infravermelho, tem alguma contraindicação? Não, pelo contrário, porque esse aparelho ele não emite nada, na verdade ele capta, então tudo emite infravermelho. Uma porta emite infravermelho, uma luz, nós emitimos infravermelho, então essa câmera ela só capta a radiação, então ela não tem contraste, ela não joga nenhuma radiação, então é totalmente indicado e pode ser feita quantas vezes for necessário. Quem mais procura esse tipo de diagnóstico? São atletas, pessoas que têm mais contato com essas lesões? Então, geralmente são aquelas pessoas que têm uma dor e que não conseguiram ainda chegar a um diagnóstico mais preciso, que está investigando, já fizeram ressonância magnética, fizeram raio-x, outros exames e não conseguiram ainda ter uma conclusão, né? Então, esse exame ele não substitui nenhum desses outros. Então, cada um tem sua particularidade e seu grau de importância. Então, ele é um exame complementar que ajuda a fechar o diagnóstico. E pode ser aplicado em qualquer parte do corpo. Ele identifica a lesão em qualquer parte do corpo. Identifica a lesão e geralmente as lesões mais superficiais, né? Porque é um mapeamento superficial do corpo, né? Então, se é uma lesão muito profunda, tá? Numa região muito intrínseca, então realmente tem que ser um exame como ressonância magnética, mas com um objetivo totalmente diferente. Então, gente, a tecnologia nos ajudando cada dia mais. Interessante que por meio dessa temperatura alta, elevada, é que a gente sabe que existe uma lesão, né, doutor? Isso, porque qualquer processo inflamatório, ele gera um aumento de temperatura. Isso é uma característica fisiopatológica da inflamação, de ter um aumento de temperatura. E alguns exames não detectam isso. E alguns exames não detectam. Então, esse aparelho ele detecta justamente o aumento de temperatura. E é um aparelho bastante sensível. É um aparelho que a gente, inclusive, consegue ver os tijolos da parede, quando a gente coloca apontado para a parede, porque a temperatura do tijolo é diferente ali da temperatura da argamassa. Então, só para você ver o grau de sensibilidade do aparelho. Muito bom, então. Muito obrigada, doutor, pela participação aqui no nosso check-up. Sempre que tiver alguma novidade, apareça por aqui. Eu que agradeço, um grande abraço e boa sorte.